Essa aqui é a única que tinha um pouco mais de continha, mas nem faz todos os cálculos, você tem que só comparar. Você vai ver que o Enem faz muito isso, ele não pede que você encontre o valor exato. Ele quer saber quem é o maior, coloca em ordem crescente, sei quem é o menor, depois outro um pouco não tão menor e o maior. Tá? Então você precisa mais comparar do que, e nem sempre para comparar você precisa do valor completo. Você vai ver. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. A gente vai falar de condutibilidade na questão 4 também, presta atenção aqui. Então, a panela que conduz calor mais rápido passa o calor da chama para o alimento mais rápido. E com isso economiza gás. Gasta menos com gás, que demora menos para aquecer, a cozinhar a comida. Aí, quando cozinhou, você desliga o gás. Né? A taxa de condução do calor depende da condutividade, K, do material, da sua área, A, e da diferença de temperatura, ΔT, e da espessura, D, do material. Aí você fica, ai meu Deus, não lembro a equação de condutividade térmica. O Enem te deu a equação da condutividade térmica. Sendo dada pela equação, está aqui. Ó. Vou colocar aqui. Vai ficar mais fácil, não ficar apertado. ΔQ, que é a variação de calor, pelo ΔT, que a gente conhece quando vai aprender condutividade térmica pela letra Φ, fluxo de calor, ou condutividade térmica de calor, que é energia por tempo, é igual a o K, que depende do material, condutividade térmica do material, vezes o A, que é a área da superfície, né? No caso aqui eu estou falando da panela, né? Essa área da superfície da panela. Chama aqui. Então seria, aqui está de lado, né? Mas se eu olhasse a panela de cima, a panela é circular aqui, olhando agora de cima, essa aqui seria a área. Né? Isso aqui teria um pouco mais a ver com isso. A espessura seria a espessura do material da panela, que a panela aqui ela é oca para você colocar o alimento. Né? Vezes o A, estou copiando aqui. Ó. Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, na verdade é a diferença de temperatura entre o que está aqui dentro da panela e o que está aqui aquecendo. Né? A panela só está conduzindo a temperatura do alimento que está aqui e a temperatura aqui, essa diferença de temperatura entre uma ponta e o outro material. E o D, que ele fala que é a espessura da panela. O ΔT fala a diferença de temperatura, ele não fala entre quais, mas é entre de um lado e do outro da panela. E o D, que é a espessura da panela. Então ele te deu a equação. Eu só te acrescentei o fato de que ΔQ por ΔT, ou seja, variação de energia, variação de tempo, é fluxo de calor. Tá? Porque o que me importa, você vai ver que ele quer que tenha maior fluxo. Quanto maior o fluxo de calor do fogo, da chama para o alimento, maior é a economia. Aí ele fala aqui, ó. Pois, cadê? Não está cozido, mas escolher o material correto para a panela é importante, pois a panela que conduz mais calor. E aí fala que a condução de calor depende de condutividade, área, diferença de temperatura entre um lado e o outro da panela e da espessura. Continuando aqui. Em panelas com dois materiais, ó, ainda te dá a equação quando você tem associação de paredes, que eu falo, associação de camadas. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por... Aí aqui está a taxa de condução, ela é dada por isso aqui. Ó. A ΔT, em vez de ter o K e o D aqui, ó, ele passou o K, fica D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. E aqui o K veio para cá, ó, os Ks, né, porque agora são dois materiais, e as espessuras de cada um dos materiais. Em que ele ainda explica, ó, ele te deu tudo. Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Isso aqui é a equação do K equivalente quando você tem uma associação em série de paredes ou de camadas. Ele te deu a equação. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, ele te deu a condutividade térmica do alumínio, o ferro, e o aço combinado com o cobre, te deu a quantidade térmica do aço e do cobre. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meio da espessura em cobre e meio da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica, ou seja, que conduz mais calor,
para menos econômica. Engraçado que a ordem crescente seria... Tá, ficou um pouco estranho, mas dá para entender. Ele quer da mais econômica, né? Ou seja, com maior condutividade térmica para menos econômica. Então seria uma ordem decrescente, né? A ordem decrescente da mais para menos, da maior para menor, que é uma ordem... Mas seria a ordem crescente que fica aqui da esquerda para a direita. Mas ficou um pouco estranho, ficou. A ordem crescente seria da menos para mais. A ordem crescente da mais para menos é uma ordem decrescente de economia, né? Mas deu para entender, apesar de que eu achei que ficou estranho essa ordem crescente aí. Ficou meio uma palavra meio na linguagem informal, né? Que a rigor, bom. Mas isso não faz também, não é motivo para ser cri-cri com a questão. A questão tá legal. Vamos lá. Como que eu comparo? Eu vou fazer de cada uma, né? Vamos começar pelo alumínio. Aqui, ó. Alumínio. Como seria a equação do alumínio? Eu não vou escrever ΔQ por ΔT, porque ocupa espaço, e ele é o fluxo, né? Então, eu vou colocar assim, só φ, está no lugar do ΔQ por ΔT, que eu falei aqui, que é o fluxo, igual. Vou pegar essa aqui, ó, que foi a que eu escrevi lá, só que aqui é o φ, né? Vou pegar K, mas aí seria o K do alumínio, né? Cadê o K do alumínio? 20. Observe que ele está todo no sistema internacional, então deixa. Se você for colocar algum valor numérico, coloca na mesma unidade para poder comparar. O A ele não deu, mas de todas é o mesmo A. Ele falou que é a mesma área. Cadê? Ó? Mesma área. ΔT, eu estou supondo que o aquecimento, ou se a temperatura embaixo e em cima vai ser a mesma. Eu quero ver quem conduz melhor. Então, ΔT vai ser igual para as 3 panelas. E a espessura dela eu vou chamar de D. A espessura total que eu chamo de D, para poder comparar. Todas têm a mesma espessura total. Só vou ter que tomar cuidado que quando tiver a composta de cobre e aço, eu vou ter que colocar D sobre 2 para o D1 e D sobre 2 para o D2, que cada um está com metade da espessura total. Então está aqui o fluxo do alumínio. Ah, boa ideia. Eu vou fazer assim, ó, vou poupar espaço também. Ó. Colocar fluxo do alumínio. Pronto, 20A ΔT. Por que eu não substituí o A, o ΔT, o D? Primeiro que eu não tenho valor. Primeiro que eu não preciso, eu não quero saber o valor exato do fluxo, eu quero só comparar. E o A, o ΔT e o D, para as 3 panelas, o D total é igual. Tá? Vamos lá. Vamos para o ferro. O ferro é quase a mesma coisa, né? O mais divertido vai ser a panela composta. O ferro tem K8, então vai ficar 8. A área dele é a mesma, ΔT sobre D. A espessura é a mesma. Eu estou supondo que a diferença de temperatura embaixo e em cima da panela é a mesma. E por fim, agora vamos para o fluxo do aço-cobre, chama de AC. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque a equação é essa aqui. Ó, o A é o mesmo. O ΔT é igual para os 3, então é ΔT também. E aqui não, ó, o D1 é a espessura do material 1. Vamos supor que ele falou primeiro do cobre. Então, ele falou que é metade da espessura. Então, é D sobre 2. Cabe aqui. D sobre 2, que é o D1, sobre o K1, que é o K do cobre, que é 40. Mais D sobre 2, que é o D2, espessura do aço, pelo K do aço, 5. Ajeitando aqui, vai ficar A vezes ΔT sobre D sobre 2 sobre 40. Vamos acelerar um pouquinho para não ficar apertado aqui também. É álgebra básica. D sobre 2 sobre 40. Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu vou apagar. É o mesmo que sobre 40 sobre 1. Ou seja, é o mesmo que D sobre 2 vezes a fração de baixo invertida. Então, vai dar D sobre 80. O que eu fiz? Só multipliquei 2 e 40. Porque vai multiplicar por 1 sobre 40, e 40 multiplica por 2. Fazendo de forma análoga aqui para o lado de cá, vou ter D sobre 80 mais D sobre 10, 5 vezes 2. Continuando aqui, vai ficar A vezes ΔT. E aqui soma de frações. 80 e 10, se quiser fazer um MMC, mas como 80 é múltiplo de 10, então você pega o maior, 80. 80 por 80 dá 1, vezes D dá D. 80 por 10 dá 8, vezes D dá 8D. Vai ficar A vezes ΔT dividido por 9D por 80. Agora eu vou apagar aqui que eu vou usar esse
Continuando aqui, ó, não ficar muito apertado, eu vou ter que o fluxo do aço cobre pego de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, vai ficar A. Vamos colocar esse A. Esse A eu passei aqui para cima, mas ele estava fora, né? Tanto faz. Mas para ficar mais claro de ver, vou colocar aqui o A aqui fora. Então, vai ficar o A vezes o ΔT vezes 80 dividido por 9D, né? Multipliquei pelo inverso de baixo. Isolando a parte numérica, olha o que acontece. 80 sobre 9, que multiplica A vezes ΔT, vou deixar em cima, sobre D. Aí você pode ver que tanto o fluxo do alumínio, quanto o fluxo do ferro, quanto o fluxo do aço cobre tem esse mesmo fator aí, A ΔT sobre D, que é igual a espessura das panelas total é D, a área delas todas é A, então esse ΔT, eles são realmente os mesmos valores. Então, quem vai determinar qual é o maior é o que vem aqui na frente. Só que 80 sobre 9, aí a hora de você dar um pause e fazer a continha, dá aproximadamente 8,8888, colocar aproximadamente 8,89. Eu não errei conta, já caí. Então, quem é ordem crescente? Mais econômica primeiro, né? A mais econômica é que tem mais, conduz mais calor, porque daí conduz rapidinho calor e aquece o alimento e eu posso desligar o fogão, não é isso? Então, quem ganhou é o alumínio, porque ele é 20, é maior que 8,89, que por sua vez é maior que 8. Então, primeiro lugar na minha lista, o mais econômico é o alumínio. Quem é o segundo lugar? É o aço cobre, porque 8,89 é maior que 8. E, em último colocado, a pior panela em termos de economia é a de ferro, porque ela conduz mais lentamente que as outras. Então, fica alumínio, aço cobre e ferro. Fora, fora. Não, tá aqui, colocou cobre e aço. Coloquei aço cobre, e daí foi cobre e aço, tudo bem. Alumínio, cobre, aço e ferro. Cobre, ferro, aqui alumínio, ferro. A única que tem a ordem certa é a letra B de bola.